Bom dia, bom dia, bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez ler a palavra do Senhor e falar de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então hoje eu vou ler em Mateus capítulo 22, versículo 34. Lembrando que o número 22 significa o touro do sacrifício, falando para nós. Jesus era o novilho do sacrifício. O número 21 simboliza o novilho. Então 21 com mais 1, 22. Então o que é? Mateus capítulo 22, versículo 34. Jesus falando para nós. Aqui fala o resumo da lei. E o resumo da lei, Jesus disse, E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Desses dois mandamentos depende todos os 10 mandamentos. Então, se você cumprir esses dois mandamentos, você cumpriu todos os 10, entendeu? Pois olha o que diz aqui Aqui Deus está falando para os fiéis, a promessa aos fiéis. Livro de Malaquias, capítulo 4, Malaquias, capítulo 3, versículo 16. O 3 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando para nós. E o 16 significa o leão de Judá, que é Jesus Cristo. 16 significa os 7 Espíritos de Deus, mas os 9 mandamentos dá 16, que é o leão. E aqui fala promessa aos fiéis, Malaquias, capítulo 4, versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim uma joia, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus está falando, aquele que foi fiel aos seus mandamentos será protegido, será salvo. Agora, irmãos, vou ler no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, o 12 simboliza os 12 apóstolos, o 12 também simboliza o Pai, o Filho e os 10 mandamentos falando para nós. Olha lá. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 2. Está escrito assim, E demais disto, filho meu, presta atenção. Não há limite para fazer livro. Eu muito estudar é enfado da carne. Aqui no versículo 13. O versículo 13 significa Jesus Cristo e os 12 apóstolos. Ou seja, também simboliza o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os 10 mandamentos. Está escrito assim, De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, irmão, Deus está falando que todo o dever do homem é obedecer os seus mandamentos, que são os 10 mandamentos. Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Por isso que Jesus resumiu a lei. E Jesus disse que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Porque se você fizer isso, você vai cumprir exatamente o que está escrito nos 10 mandamentos. Se você amar a Deus, você não vai ter outros deuses. Se você amar o teu próximo, você não vai cobiçar as coisas do teu próximo, você não vai roubar teu próximo, você não vai matar teu próximo. Então, resumo. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Portanto, orai e vigiai. Cristão que não obedece os mandamentos não é cristão, é falso. A paz do Senhor.